Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos na nossa sessão sobre identificação por radiofrequência e também sobre o sistema GS1. Meu nome é Luiz, eu trabalho na assessoria de educação e treinamentos da GS1 Brasil e a gente vai falar um pouquinho a respeito aí de identificação por radiofrequência e essa tecnologia que vem atraindo aí muitos olhares aí em cases e tudo mais. Vamos lá? Bom, para quem não conhece, a GS1 ela é conhecida como Associação Brasileira de Automação. Nós somos uma associação multissetorial sem fins lucrativos, responsável pela identificação de produtos, como, por exemplo, os produtos que a gente vê aí no supermercado, né? Aquela numeraçãozinha que vocês veem nos produtos, né, no supermercado, é a GS1 quem padroniza isso a nível mundial. Nós somos uma associação presente aí em mais de 150 países e a gente tem escritório em 115 deles, né. A GS1 no mundo, ela conta com mais de 1,5 milhão de empresas associadas e faz negócios em mais de 150 países, né. Então aí, existem escritório na GS1 Estados Unidos, GS1 Rússia, GS1 Japão. E aqui no Brasil a gente tem escritório em São Paulo, aqui próximo à Faria Lima, no qual a gente faz a gestão dos códigos para toda a indústria. Nós já temos uma atuação aqui no Brasil em mais de 36 anos, né, a gente começou em 1983 como a Associação Brasileira de Automação Comercial. Em 1994 a gente virou a EAM Brasil, né, o número do código de barras ele é muito conhecido até hoje como o código EAN do meu produto. E desde 2005 a gente se tornou a GS1 Brasil, né, mas que significa aí a mesma coisa, né. Hoje o código EAN a sua terminologia se chama código GTIM, que do inglês vem do Global Trade Item Number, ou número global de item comercial. Qualquer produto atribuído pela GS1 Brasil, ele é válido, qualquer numeração atribuída aos produtos pela GS1 Brasil, ele é válido no mundo todo, né. E para os outros escritórios da GS1 também. A nossa representatividade aqui no Brasil, né, até pelo nosso, tamanho continental, né, o Brasil ele é enorme, né, então a gente aí é a quinta maior GS1 do mundo e a gente conta com mais ou menos 58 mil empresas associadas, mais diferentes ramos da economia, né. Indústria química, têxtil, médica, farmacêutica, não importa, né. Toda a indústria, independente da área de atuação dela, ela é responsável pela correta codificação dos seus produtos. E os nossos associados representam em torno aí de 31% do PIB nacional e geram 18% dos empregos formais. Legal? E quando a gente fala da necessidade de criação de padrões, é justamente para que todo mundo se comunique numa mesma linguagem, né. 2 exemplos aí errados, né, de que não tem padronização, é plug de tomada e tamanho de sapato, né. Para qualquer país do mundo que se viaje, né, não existe uma padronização para plug de tomada. Então é necessário comprar um adaptador, né, ou levar um adaptador universal, porque não existe um consenso global com relação a esse tipo de aplicação. E a mesma coisa para tamanho de sapato, né. A referência de numeração nos Estados Unidos é diferente da referência de numeração na Europa, que é diferente da referência de numeração aqui no Brasil, né. Então, quando não tem padrão, né, acarreta aí em problemas de comunicação e também em falta de comunicação no dia a dia, né. Então, os padrões, eles proporcionam uma linguagem comum, possibilitando a identificação, captura e compartilhamento de dados e informações. Antes da gente entrar na radiofrequência, né, que é o foco da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito de código de barras e chaves de identificação. Porque quando a gente fala em sistema GS1, né, com radiofrequência, a gente vai entender mais para frente como que eu transformo um código de barras em um código eletrônico do produto, né. Quando a gente fala de captura ótica de informação,
O código de barras nada mais é do que uma tecnologia de absorção e reflexão de sinais óticos, através de uma representação gráfica em barras de uma numeração pré-atribuída. Então, o papel da GS1 é atribuir estruturas numéricas únicas para os produtos, para que depois eu consiga transpassar essa informação numa representação ótica, através do código de barras, e daí eu consigo capturar essas informações. Então, hoje, o BIP, que é muito comum, que é muito usual no supermercado, né? Na verdade, ele tem toda uma padronização por trás que vem da indústria, né? Então, toda leitura de código de barras a gente chama de leitura ótica, né? Porque eu preciso da presença de um leitor ótico para capturar essas informações de uma maneira adequada. E esse é o código de barras mais lido no mundo, né? O código de barras dos produtos. A numeração que a gente vê embaixo dele é a numeração que a GS1 atribui, que é a chamada de código GTIN, né? Ou Global Trade Item Number, ou número global de item comercial. É essa numeração que a GS1 atribui para todos os produtos que são distribuídos, por exemplo, nos supermercados, nas farmácias e por aí vai, né? Toda numeração atribuída para um produto na GS1, por incrível que pareça, nenhum outro produto no mundo todo vai ter a mesma numeração que ela, né? E esse número, ele tem, né, uma divisão dentro dele, né? Os 3 primeiros dígitos, por exemplo, se referem à licença na qual o país da GS1 de origem deu para esse produto. Aqui no Brasil, toda a licença nossa começa com 789 ou 790. Os outros números subsequentes, né, são os números de referência da empresa e do produto, e o último dígito é um dígito verificador, que ele valida a estrutura de toda a codificação desse código. É muito bacana, né? Eu falo brincando, né, que eu não sabia de nada disso antes de trabalhar aqui, né? Então, dentro dessa estrutura de 13 dígitos, eu tenho toda essa sequência que é seguida pelo mundo todo. Esse é o código de barras mais lido no mundo e é o código de barras mais simples que existe. E o que aconteceu lá em 1992, né? Ao invés de eu trabalhar somente com o eixo X, né, que nem vocês estão vendo aí, são um monte de barrinhas, né? Começou-se a trabalhar também com o eixo X e Y. E inventou-se as simbologias bidimensionais, né? Eu transpassando um código de barras em cima do outro, no ângulo de 90 graus, eu formo como se fosse um gigante jogo da velha, né? Com um monte de quadradinhos. E conforme eu pinto esses quadradinhos, eu consigo também representar uma informação. Agora, num tamanho físico menor, porém com uma quantidade de informação maior embarcada dentro dela, né? Alguns exemplos aí de simbologias bidimensionais que a GS1 trabalha, né? Os mais comuns deles são o GS1 Data Matrix, né? O GS1 Data Matrix, ele consegue codificar até 3.116 caracteres numéricos ou 2.335 caracteres alfanuméricos. E tem também o famoso QR Code, né, que o pessoal também, o QR Code se popularizou muito, né, na parte aí de você embarcar uma URL dentro dele, né. Porém, ele não é só isso. Eu consigo codificar até 7.089 caracteres numéricos ou até 4.296 caracteres alfanuméricos dentro deles, né. É muito bacana, é muita informação, né, para um código que pode ser impresso aí numa impressora jato de tinta normal na nossa casa, né. Então a GS1 ela tem também o papel de padronizar as informações que vão dentro desses códigos. Aqui é um exemplo de serialização, né, aplicado para linhas de medicamentos, né. Então, é só um exemplo genérico, mas o que eu tenho dentro de medicamentos, por exemplo, de um código Data Matrix? Eu consigo codificar o número do código de barras do meu produto, o número do registro da Anvisa, o número serial, a validade e o lote. Tudo isso eu consigo codificar dentro de um código pequenininho fisicamente, né? Então, para a segurança do paciente, processos de rastreabilidade,
O código Data Matrix, ele agrega e muito quando a gente fala de custo-benefício, né, porque ele é um código impresso, né, ainda é uma tecnologia ótica, porém num curto espaço, num pequeno espaço da minha embalagem, eu consigo colocar ele com diversas informações do meu produto. Legal? Então agora a gente só deu um overview geral, né, sobre tecnologias óticas de identificação, mas o foco da nossa aula hoje é o RFD, né? Vamos entender um pouquinho como que funciona o RFD. Falar um pouquinho de conceitos de radiofrequência, né, rapidinho para vocês. O pessoal sempre pergunta, né, se a radiofrequência é uma tecnologia do passado. Não, é uma tecnologia do futuro. Não, na verdade, a radiofrequência é uma tecnologia do passado, né? Ela já vem sendo estudada há muitos anos, desde 1930, né, com o uso do RFD para identificação de aeronaves militares. Aí, com o passar dos anos, né, com o avanço da tecnologia, né, nanotecnologia e tudo mais, essas etiquetas foram diminuindo de tamanho, né, e a partir dos anos de 1980, teve melhoras de performance, redução de custo-benefício, né, redução de energia e por aí vai, né. Então, hoje existem N aplicações, né, dessas etiquetinhas inteligentes que a gente vai conhecer agora. Então, o sistema de RFD ele é um sistema que usa ondas eletromagnéticas, né, que são ondas que se propagam através do espaço. A gente não enxerga, né? Mas enquanto eu estou falando aqui com vocês, está passando canal de celular, está passando frequências de TV digital, está passando sinais de rádio, né? Tudo isso são frequências que são emanadas através do espaço, né? E a identificação por radiofrequência também utiliza algumas faixas de frequência para poder identificar e capturar informações contidas dentro de etiquetas inteligentes. Né? E quando a gente fala de frequência, né, o RFD ele tem algumas faixas de frequência muito comuns. Né? A gente trabalha geralmente aí com frequências baixinhas, em 125 kHz, que são aqueles cartões de acesso, né, para liberar uma catraca, para liberar uma porta. Existe a alta frequência em 13,56 MHz, que usualmente aí são as mesmas faixas de frequência do NFC. E tem as etiquetas de ultra alta frequência, centralizados em 915 MHz, né, que são aí a maior aplicação do RFD. Porque com essa frequência a gente consegue uma leitura de mais ou menos aí 8 a 10 metros de distância. Aqui é um exemplo de como funciona a radiofrequência, né? Então eu vou ter o meu microchip acoplado numa antena, né? A aplicação mais comum que existe é a aplicação de pedágios, né? Que é esse mais popular aí, né? Que são para vocês visualizarem, né? Que são as etiquetas que ficam nos para-brisas dos pedágios. E além disso, eu tenho uma antena que ela tem o papel de transmitir e receber esses sinais de rádio, acoplados com um leitor de RFD e depois um computador que vai fazer toda a gestão e captura dessas informações adquiridas pela antena e pelo leitor. Legal? O que que acontece, né? Quando a gente fala de radiofrequência, né, a radiofrequência, diferente do código de barras, ela não é uma tecnologia plug and play, né? Que eu aplico aí e saio lendo tudo, né? Ainda existem algumas limitações com relação a efeitos do ambiente. Né? A radiofrequência ela é muito bacana quando eu trabalho com papéis, com plásticos, com tecidos, né? Com vidro, com isopor, até com madeira, né? Que são aplicações que são materiais amigáveis à radiofrequência. Né? Quando eu falo de metais e líquidos, eu tenho que ter um cuidado um pouco maior com relação a testes e validações, né? Porque o metal ele reflete ondas de rádio e a água absorve. Né? Hoje existem etiquetas especiais que você consegue trabalhar nesses tipos de ambientes, né? Mas usualmente tags convencionais de mercado ainda têm algumas dificuldades para trabalhar em projetos que contenham metais e líquidos.
E esse é um exemplo da etiqueta de radiofrequência, né? Ela é um componente eletrônico. E o bacana da radiofrequência, né, quando a gente fala de radiofrequência passiva, né, é que ela não utiliza energia criada por ela mesma, né? Ela usa a energia proveniente do próprio leitor para pegar as informações dentro do chip e mandar de volta, né? Então, o diferencial das etiquetas passivas é justamente isso. Ela não tem um transmissor ativo de energia acoplado dentro dela, com que faz com que o seu custo barateie muito, né? Mas dentro de uma antena eu tenho, de uma tag RFD, eu tenho esse material metálico que ele é composto usualmente de cobre ou de alumínio. Eu tenho um circuito integrado, que é o meu chip, e também os seus conectores vinculados aí para poder fazer a ligação e um substrato para poder fazer a fixação dessas etiquetas. Tudo bem? Alguns exemplos de etiquetas UHF convencionais que a gente vê no mercado, né? Ela tem usualmente essas cores prateadas ou até mesmo tendendo um pouquinho mais para o vermelho quando é de cobre. Esses aqui são alguns exemplos de etiquetas de HF, né? Essas aqui são alguns exemplos de etiquetas low frequency, LF, que é para cartões de acesso, que nem eu comentei com vocês anteriormente na nossa apresentação. Também, como já foi falado, né, essas etiquetas elas são todas passivas, né? O diferencial dessas etiquetas passivas, elas se caracterizam justamente por não necessitarem de baterias internas, né? Foi uma evolução aí muito bacana, né? As etiquetas passivas, elas precisam, né, sempre estar na presença do campo eletromagnético do leitor e da antena transmissora, para eu poder capturar essas informações, tá? Mais uma vez, usualmente a gente consegue distâncias aí, no máximo, de 8 a 10 metros de leitura. Aqui a diferença dos tipos de etiqueta por faixas de frequência, né? Essa primeira aí é a etiqueta LF, essa é a etiqueta HF e a do lado direito é a etiqueta UHF. A gente tem as antenas, né? Além das etiquetas, que tem a função aí de transmitir são as principais características a se observarem uma antena são a polarização e o ganho, né? Com isso você vai ter a área de cobertura dessa antena de uma maneira mais assertiva, né? E o sinal de cada antena é independente das outras, né? Os leitores, quando a gente chegar neles, né? Aí tem alguns exemplos de antenas comerciais de mercado, e a gente tem os leitores de radiofrequência, que ele provê uma conexão entre os dados da etiqueta e o sistema que realiza a leitura. O leitor ele se comunica com todas as leituras dentro do seu campo eletromagnético, né? Possui usualmente aí de 2 a 4 espaços para poder fixar as antenas, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são algumas formas de montagem desses leitores. Deixa eu voltar aqui. E aqui são alguns exemplos. A gente tem leitores também que são handheld, né? Que são, você consegue fazer inventários e leituras também com leitores de mão, ou leitores fixos, que daí você fixa num portal, numa porta, né? Ou em algum processo, usualmente dentro de indústrias, lojas e centros de distribuição. Alguns formatos mais comuns de montagem, né, de sistemas de radiofrequência. Quando a gente fala de leitores fixos, usualmente a gente coloca eles em portais, que nem essa primeira figurinha aí, para poder fazer leituras de pallets, entradas e saída de pessoas, validações, né, de produtos que estão fazendo transferências diárias e tudo mais. Também podemos usar como exemplo a criação de prateleiras inteligentes, né, as smart shelves, né, que você consegue também ter o controle em tempo real dentro de um ambiente pequeno, né, para controle de retirada e de produtos, por exemplo. Temos também leitores embarcados dentro de paleteiras para poder fazer também inventário dentro de pallets, leituras e tudo mais. E os coletores móveis que também fazem aí toda a captura, né, através de leitores de mão e tudo mais.
É bacana a gente frisar também, né, que os leitores de radiofrequência e antenas, eles têm que ser homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, né? Existem limites de exposições máximas eletromagnéticas que a Anatel põe como limite, né? Então, todos os leitores e antenas para projetos de RFD aqui no Brasil, a gente sempre recomenda que sejam homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações. Aqui uma demonstração de como todo esse mundo funciona, né? Então eu vou ter as minhas etiquetas, que elas podem ser aplicadas em pessoas, em pallets, em caminhões, em produtos, né? E N outras aplicações. Vou ter aí todos os meus leitores que vão fazer a captura dessas informações e eu preciso ter um software local e também uma infraestrutura, né? Um middleware, para poder fazer a filtragem de todo esse monte de informações, né? Que daí vai fazer depois a integração junto com o ERP, o CRM ou até mesmo outros sistemas legados aí de empresas, né, dependendo da tratativa dessas informações. E daí a gente fala, né? E a quantidade de dados? Luiz, o que eu faço com esse monte de informação? Né? Sempre que uma tag está dentro de um campo de leitura, né, de um sistema de radiofrequência, ela fica sempre mandando a informação várias vezes. Né? Então, se eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60 tags dentro de um campo de leitura, elas sempre vão enviar as mesmas informações para o leitor. Por isso que existe o middleware, né? O middleware de RFD, que consiste em uma série de componentes de software que agem como uma ponte entre os componentes do sistema de radiofrequência, né? Ou seja, entre as etiquetas e os leitores. E o software aplicativo do computador central. Ele executa duas funções principais, né? Monitora a saúde e a situação do dispositivo do leitor, né? E gerencia toda a infraestrutura e o fluxo de dados específicos de RFD, né? Ou seja, a etiqueta e o leitor. Aqui uma demonstração de como funciona o middleware, né? Então, se eu tenho uma aplicação com N leitores, né, de portais, de ponto de venda e tudo mais, né? Eu vou ter o leitor 1, o leitor 2, o leitor 3. Todos esses leitores vão centralizar em um middleware e depois eu faço a minha integração com o meu servidor, CRM e tudo mais, né? Então, você ter também um middleware bacana, ele é de suma importância para que os projetos de radiofrequência sejam aplicados de maneira correta. Né, além de leitores, etiquetas, middleware, antenas, existem alguns equipamentos auxiliares em projetos de implementação que servem, né, para melhorar os sistemas de radiofrequência. Alguns desses periféricos são, né, as impressoras de frequenciar os rótulos inteligentes, né? Aplicador, que além de conter as funções das impressoras de RFD, também aplicam os rótulos inteligentes em caixas ou pallets de uma forma automática. Equipamentos de feedback, tal como Stacklight, buzina, display de LCD e etc., que é utilizado para alertar os operadores de qualquer evento RFD que se faça necessário, e os sensores que detectam a presença de um objeto em uma zona de interrogação, uma zona de leitura das etiquetas. Os periféricos podem aumentar a guarda RFD, auxiliando na coleta automática de dados, consequentemente aumentando a segurança do seu sistema. Até agora, né, a gente comentou sobre o sistema, sobre a tecnologia de RFD. Então, a gente começou, né, a nossa apresentação falando sobre identificação ótica, código de barras e tudo mais. Depois, a gente entrou na tecnologia de identificação de radiofrequência. E agora a gente vai entender o que a GS1 tem com relação a tudo isso, né? Então, quando a gente fala em RFD no padrão EPC Global, né, a GS1 também padroniza a informação que vai dentro do chip de radiofrequência, tudo bem? Então, agora a gente vai entender como tudo isso se junta.
Quando a gente fala de chaves de identificação da GS1, que a gente viu lá em cima, como, por exemplo, os códigos de barra, né? A definição de chaves GS1, né? As chaves de identificação da GS1, elas provêm acesso a banco de dados e informações relevantes entre parceiros comerciais. Os objetivos dessas chaves, né, é que elas são únicas e abertas, né? É um sistema integrado de identificação para a efetiva gestão da cadeia de fornecimento para qualquer empresa, em qualquer setor, em qualquer lugar. E essa independente de quem atribui, recebe e processa esses dados. Existem aí, além do código de barras do produto, que a gente chama de GTIN, né, que é o Global Trade Item Number, a GS1 tem aí N chaves de identificação. Ela consegue identificar localidades, unidades logísticas, ativos fixos, ativos retornáveis e até mesmo pessoas, tá? Então, dependendo da aplicação, a gente seleciona o melhor tipo de chave para a melhor aplicação, tá? Relembrando o comecinho da nossa apresentação, né? A gente tem os códigos de barra que a GS1, que a GS1 atribui, né? E esses códigos eles têm usualmente 13 dígitos, né? E a finalidade deles é um código padrão mundial para identificação de produtos e bens de consumo. Né? E a sua aplicação prática, que nem a gente está vendo na latinha de refrigerante aí, é você ter a identificação do seu produto para aplicações como varejo, sites de e-commerce, farmácias, padarias e tudo mais. Né? Então, o código que a gente comentou, que começa com 789, depois eu tenho o número de referência da minha empresa, o número do meu produto e o dígito verificador. Mas quando a gente fala de RFD, a gente não fala de código GTIN, né? A gente fala de EPC. E o que é o EPC? Do inglês vem como Electronic Product Code, tá? E em português ele é o código eletrônico do produto. É um número identificador único de um objeto. Então, o que acontece? Né? Ele diferencia um objeto de todos os demais do mesmo tipo do mundo, né? Permitindo rastreabilidade e visibilidade. Enquanto um código de barras, se eu tenho a minha latinha de refrigerante lá de 300 ml, da marca Luiz, o código de barras ele sempre vai ser o mesmo número para todas essas latinhas. Né? Quando eu falo do código eletrônico do meu produto, eu coloco o mesmo código de barras, porém eu acrescento um número serial na frente dele. Olha só que bacana. Então vai ser a latinha com o código de barras A, número de série 0001. A próxima vai ser a latinha com o código de barras A, mesmo código de barras, porém com o número de série 0002. Quando eu trabalho com serialização, eu tenho aí o estado da arte em processos de rastreabilidade, né? Porque eu tenho um número do código que já é atribuído, mais um número identificador único, que é o código de série do meu produto. Quando eu junto essas duas informações, eu tenho o que eu chamo de SGTIN, que é o Serialized Global Trade Item Number, ou número global de item comercial serializado. E é essa informação de código de barras mais número de série que eu gravo dentro da minha etiqueta de radiofrequência. Porque daí, quando eu tenho várias etiquetas dentro de um mesmo campo de leitura, eu consigo contar e saber exatamente quantos produtos tem em determinado pallet, em determinada caixa ou em determinado processo dentro da cadeia de abastecimento. Então, se, por exemplo, eu tenho uma indústria têxtil, né, e ela já tem os códigos de barra, e eu tenho esse modelinho de camiseta aí, né, e ele já tem o seu código de barras, como que eu trabalho com a serialização para gravar numa tag de radiofrequência? É o mesmo número de código de barras, porém, conforme eu vou fazendo a minha produção, eu vou colocando os números de série sequenciais, que podem ser numéricos ou também alfanuméricos. E é essa informação que eu gravo dentro do meu microchip. Legal? E agora, né, o que eu faço com essas chaves de identificação? Eu vou gravar ela dentro da minha tag de radiofrequência, né?
aqui gravando, eu gravo toda essa informação serializada dentro da minha tag, né? E quando eu dou um zoom, né, dentro do meu chip de radiofrequência, eu tenho 4 subcampos de memória dentro dele, né? Eu tenho a minha memória, o campo 00, né, que eu consigo colocar senhas de acesso e senhas de destruição. Eu tenho o campo 01, que é aí que eu vou gravar o meu código serializado, tá? A gente tem algumas subdivisões dentro desse campo, mas dentro do campo EPC que a gente grava o código eletrônico do produto, tá? Tem o campo 10, que é o TID, que é definido pelo fabricante, né? Não é utilizado para fins de identificação de item. E eu tenho o campo 1, que é o User Memory, né? Então, enquanto que no campo EPC eu gravo as informações de identificação do meu produto, no campo User Memory eu gravo as informações adicionais, como lote, data de validade, peso, medidas e tudo mais. Então, dentro de um chip de etiquetas de radiofrequência, eu tenho usualmente essas 4 subdivisões básicas para poder fazer também a organização das informações que vai dentro deles. E daí eu identifico, capturo e agora eu vou compartilhar essas informações na minha cadeia de abastecimento, né? Quando eu falo em processos de visibilidade, né, de rastreabilidade, quando a gente trabalha com rastreabilidade, a gente sempre tenta trabalhar com serialização, né, que é o estado da arte da identificação dos produtos, né? E a visibilidade ela exige, né, que eu tenha processos como tracking, né, eu quero saber aonde estão os meus objetos, tracing, onde estavam os meus objetos na terça-feira à tarde, por exemplo, pedigree eletrônico, quais empresas estavam envolvidas nas minhas transações, por onde o meu objeto passou, e também autenticação, né, se eles são genuínos e tudo mais. E também processos de recall. Tudo isso em processos de visibilidade agregam quando a gente trabalha com o RFD. Para isso, a GS1 também tem um padrão de compartilhamento de dados que a gente chama de EPCIS, que é o Electronic Product Code Information Services, né? Que é o serviço de informações do código eletrônico do produto. Ele já é um padrão GS1 desde abril de 2007, já passou aí por N mudanças, né? Mas ele é um padrão GS1 desde abril de 2007. E ele define o formato dos dados e a interface de captura e busca das informações nas etiquetas de radiofrequência, né? Para ele funcionar, ele requer sempre a identificação serializada, tá? Que é o código de barras do produto mais o número de série, que é conhecido aí como SGTIN. Tá legal? Então, eu tenho uma interface de captura e também o meu repositório de EPCIS, né? O meu repositório de eventos. Então, o EPCIS ele é uma ferramenta qual de radiofrequência eu vou ler as informações da minha tag, né, eu tenho que capturar algumas informações básicas, né, para que eu consiga ter processos de rastreabilidade. Como, por exemplo, o que eu estou lendo, né, e isso a gente consegue fazer através da identificação serializada. Onde eu estou lendo, né, qual que é o meu ponto de leitura, né, qual que é o local dentro da minha fábrica, dentro da minha loja, dentro do meu centro de distribuição. Quando, que é a data e hora, e uma regra de negócio, que a gente chama de porquê. Tudo isso a gente consegue gerar como um evento EPCIS. Eu coloco essas informações dentro de uma caixinha e jogo na nuvem. Por quê? Né? Se eu tenho uma estruturação, né, de dados dentro do meu repositório EPCIS, eu consigo fazer com que todos os meus produtos caminhem virtualmente e muito parecido com o fluxo físico da informação, né? Então, quando eu passo, né, da minha produção para a minha armazenagem, eu gero um evento, né? Quando eu estou fazendo o empacotamento, quando eu estou fazendo o comissionamento, né, e também a minha expedição, eu vou registrando esses eventos e consigo saber exatamente o caminho físico que os meus produtos fizeram e gravar esses eventos de uma maneira virtual, para processos de rastreabilidade, localização e tudo mais. Tanto dentro de empresas,
quanto também fora, né? Então, se eu tenho um sistema de repositório que eu consiga se comunicar com os meus parceiros comerciais, eu também consigo gerar esses eventos da fábrica, em operadores logísticos, em varejos e também alfândegas e órgãos reguladores, né? Então eu consigo saber de informações como onde estão as impressoras que compramos, né? O que foi comissionado e está aguardando retirada, quais cartuchos foram serializados em determinadas linhas, né? E quem tinha posse desses produtos e tal data, né? Tudo isso é possível se eu tenho uma identificação correta, uma captura eficiente e um compartilhamento de dados padronizado, né? Então, o RFD ele agrega em facilidade, né, nesses tipos de processos. Aqui é um exemplo da indústria, quando a gente tem várias chaves GS1, né? Então, se eu tenho dentro de um contentor, né, uma jaqueta, eu identifico ela com o jetim serializado, né? Só que aquele contentor, ao mesmo tempo, é um GRAI, né, que da GS1 é um ativo individual, né? É um ativo retornável. Então eu consigo identificar esse ativo. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma unidade logística. Então, eu tenho o código SSCC, que é o Código de Série de Unidade Logística. Porém, eu tenho antena de RFD que vai fazer essa leitura. Eu consigo criar para ela um GLN, que é um número global de localização. Então, quando eu faço a gestão de todos esses códigos de maneira correta, eu crio o meu evento. Quando eu faço a minha leitura via sistema, eu sei exatamente que aquele ativo retornável está levando aquela jaqueta com um código de série de unidade logística X. Então, eu consigo acompanhar todo o processo, desde liberação até separação, até conferir, expelir em transporte até entrega para o usuário final, né? Então, quando eu tenho essa gestão das chaves de S1 vinculada aos ciclos de evento, eu consigo acompanhar todo o passo a passo do meu produto, desde a sua expedição até o seu recebimento. Legal, pessoal? Então hoje, né, a gente finaliza a nossa primeira aula sobre radiofrequência. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter agora uma segunda aula sobre cases, nas quais a gente vai estar falando logo em seguida, né, para entender como todo esse mundo aí de RFD ele funciona. Tá legal? Muito obrigado a todos.